Olá pessoal, professor Arcângelo aqui, mais uma aula de Código de Processo Civil. Estamos gravando por conta do concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Nós falamos sobre os pronunciamentos do juiz na aula anterior e agora vamos falar dos atos do escrivão ou do chefe da secretaria. Se você não é advogado, não tem formação em direito, nem estudante de direito, não entende muito de processo, como que é, eu sugiro que você volte na aula anterior, se não assistiu principalmente, porque lá eu dou uma série de definições importantes para esta aula agora, de número 18 aí de vocês, tá bom? Então volte lá para depois assistir a esta aula. Mas vamos lá. Artigo 206. Ao receber a petição inicial de processo, o escrivão ou chefe de secretaria a autuará. Aqui, pessoal, o Código de Processo Civil está ainda falando como se o processo não fosse digital, né? Autuar um processo é colocar capa, contracapa, colocar o número do processo, uma série de datas, assinar, blá blá blá, rubricar cada uma das folhas. Enfim, esse autuar é colocar dentro de autos, dentro de um compêndio, né, com capa e contracapa, e à medida que as folhas forem sendo juntadas, isso vai formar um volume. O volume vai até a página 200, a partir daí abre-se um novo volume e assim sucessivamente a cada 200 páginas, tá? Então, o escrivão-chefe da secretaria ou o escrevente, aqui não fala, mas na prática é assim que acontece, ele vai autuar, mencionando o juízo, por exemplo, o juiz da primeira vara civil da comarca de Porto Ferreira, a natureza do processo, se é uma execução de título judicial ou extrajudicial, se é um processo de cobrança, o número de seu registro, ou seja, o número do processo, tem também um número de ordem lá também. Os nomes das partes, o requerente, fulano de tal, requerido, fulano de tal, a data de seu início, né, do processo, e procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação, como eu expliquei aqui o que são volumes, tá bom? 207. O escrivão ou chefe da secretaria numerará e rubricará, ou seja, vai pôr um número na página, canto superior direito normalmente. O processo começa na página 2, porque a 1 é a capa. O escrivão-chefe de secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos, tá bom? O processo digital hoje não precisa fazer nada disso. Basta distribuir, o distribuidor, ao cadastrar tudo isso lá, o processo cai dentro de um sistema eletrônico e a partir daí anda eletronicamente, sem a necessidade de pôr capa, contratar capa ou até de imprimir o processo para que ele exista fisicamente. Ele vai existir no âmbito virtual. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo usa o SAJ, S-A-J, tá? Parágrafo único. O SAJ é o programa, tá, que gerencia os processos digitais. Parágrafo único. À parte, ao procurador, ao membro do Ministério Público, ou seja, o promotor de justiça, e ao defensor público, e aos auxiliares da justiça, escreventes, né, peritos, oficial de justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem, ou seja, participarem. Tá certo? Facultado. 208. Na aula passada eu expliquei isso aqui também. 208. Os termos de juntada. Termo de juntada é uma espécie de certidão que o escrevente faz, dizendo, olha, junto nas folhas seguintes da página tal à página tal, uma manifestação do promotor de justiça. E ele manda esse processo para a conclusão, ou seja, para o juiz. Assista a aula anterior, eu expliquei o que é conclusão. É quando se remete ao processo para o juiz para ele dar um despacho, uma decisão ou até uma sentença. Então, os termos de juntada, termo de vista é quando se faz uma certidão dizendo que está abrindo vistas do processo para o defensor, para o Ministério Público, para o advogado do requerente, do requerido. Chama-se vista, termo de vista. Conclusão é enviar o processo para o juiz, para que ele tome uma decisão. E outros semelhantes constarão de notas datadas, ou seja,
uma espécie de certidõezinhas que tem a data e a rubrica, assinatura do escrivão ou chefe da secretaria, ou eu que estou dizendo para vocês, não a lei, o escrevente. 209. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervierem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, ou seja, assinar, o escrivão ou chefe da secretaria certificará a ocorrência, ou seja, de que aquela parte não quis assinar aquela ata, aquele ato, a transcrição daquele ato do qual ele participou. Parágrafo 1º. Quando se tratar de processo total ou parcialmente documentado em autos eletrônicos, ou seja, processo digital, os atos processuais praticados na presença do juiz poderão ser produzidos e armazenados de modo integralmente digital. Então, uma audiência oitiva de testemunha na presença do juiz pode ser armazenada de maneira digital em arquivo eletrônico inviolável na forma da lei, mediante registro em termo que será assinado digitalmente pelo juiz e pelo escrivão ou chefe da secretaria, bem como pelos advogados das partes. Ou seja, vai registrar em termo, né, vai a ata, a gente chama de ata, né, dessa audiência. A audiência vai ficar gravada digitalmente, mas vai ter uma ata onde vai constar, reduzir a termo, né, ou seja, dentro de um documento que vai ser assinado pelo juiz, escrivão, chefe da secretaria e até mesmo pelos advogados das partes. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, né, quando se tratar de processo total ou parcialmente, eventuais contradições na transcrição deverão ser suscitadas oralmente no momento da realização do ato, sob pena de preclusão. Olha, tem vocabulário aí. Devendo o juiz decidir de plano e ordenar o registro no termo da alegação e da decisão. Vamos explicar tudo isso, hein? Vamos lá. Aconteceu uma audiência, ouviu testemunhas e tudo isso é feito digitalmente. E o escrevente reduz a termo, faz uma ata, constando e transcrevendo lá as falas das pessoas, seja porque transcreveu mesmo ou porque aquilo foi falado e gravado. Muito bem. Tendo sido escrito, as partes que vão assinar e que participaram, principalmente os advogados das partes e juízes, promotores, vai ser facultado a eles ler, né, conferir aquilo que foi produzido. E se houver contradição entre o que aconteceu com o que está escrito, eles devem suscitar, mencionar a dúvida, a contradição, certo? Se não fizer na mesma hora e fizer só depois, em outro dia, a prova está preclusa, ou seja, não tem mais como reclamar, tá bom? Não cabe mais recurso. E aí, se houver essa manifestação de alguém dizendo, olha, tem uma contradição aqui entre o que está escrito e o que foi dito, o juiz deve decidir de plano, ou seja, na hora, imediatamente, e deve ordenar, né, ao escrevente que registre no próprio termo, agora, que houve aquela alegação de que houve uma contradição. E deve também constar, ele ordena que conste também qual é a decisão que ele deu, certo? Corrija, acrescente ou não é necessário fazer isso, seja qual for a decisão que o juiz der. Artigo 210. É lícito, ou seja, é legal dentro da lei, o uso de taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Pessoal, nem se usa mais taquigrafia, que é uma escrita simbólica e que se transcreve mais rapidamente a fala de alguém. Os taquígrafos conseguiam, por exemplo, taquigrafar e escrever com a mesma rapidez com que eu estou falando aqui, e eles transcreveriam os diálogos de uma audiência. Isso existia no passado, isso não acontece mais hoje em dia, porque é tudo gravado em formato digital, áudio e vídeo.
Estenotipia é a máquina de estenotipia parecia uma máquina de escrever, mas tem poucas teclas. E à medida que se apertassem essas teclas, os estenotipistas gravavam uma espécie de código lá, e o estenotipista depois traduziria esses códigos em língua portuguesa, né, para poder transcrever o que é que aconteceu. É uma máquina, não se usa mais hoje em dia também. Apesar de eu acho ainda existir estenotipistas, tá? Então é lícito o uso disso ou outro método idôneo, qualquer em juízo ou tribunal, tá bom? 211. Não se admitem nos atos e termos processuais, nos atos que acontecem, nos termos, né, aquilo que é redigido ou gravado. Então, redigido aqui porque ele vai falar espaço em branco. Espaço em branco. Imagina que aqui tudo isso daqui fosse uma folha de um processo e só estivesse escrita metade. Então colocaria um risco aqui para inutilizar o espaço em branco. Até mesmo o verso das folhas era batido um carimbo em branco para dizer, olha, aqui não tinha nada escrito, tá? Então não se admitem nos atos e termos processuais espaços em brancos, salvo os que forem inutilizados. Ou seja, espaço em branco, passa um risco e está inutilizado. Assim como entre linhas. Entre linhas, imagine que numa petição está aqui, ó, digitado. Vem a pessoa, escreve entre uma linha e outra, tá? Então, não é permitido entre linhas, escrever entre as linhas. Emendas, tá? Que seriam correções, rasuras, que seria riscar alguma coisa, exceto quando expressamente ressalvadas. Às vezes houve uma rasura e o próprio escrivão, escrevente, vai lá e faz uma ressalva. Olha, rasurei aqui, então o que constava assim, na verdade é assado. Se houver uma emenda, ele vai pôr uma ressalva. Olha, pus essa emenda porque aconteceu isso, uma ressalva, tá? Ok, então? É isso então, né, pessoal? Mais uma aula curtinha aqui, mais importante para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2023. Se você quiser ter acesso ao PDF com explicações adicionais e ter acesso às aulas de Código Civil, Processual Civil, sem propaganda, acesse explicaisodireitoconcursos.com. Bem barato para vocês e vocês podem baixar todos os PDFs, imprimir, fazer com que eles se tornem aí o seu material de estudo, porque lá tem explicações adicionais que são importantes, vocabulário, se você tem dificuldade com vocabulário, apesar da explicação, a gente explica o vocabulário também, mas ter o PDF é importante. Explica isso direitoconcursos.com. Você compra lá os PDFs, tenha todas as aulas de civil e processual civil. Ok? Se você estiver assistindo a este vídeo por conta de um outro concurso, por exemplo, de oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas da capital, edital que nem saiu no momento em que eu estou gravando, mas vai sair, aí sim, lá na nossa plataforma, você vai ter também, além de civil e processual civil, você vai ter aula de penal, processual penal, constitucional, administrativo, legislação especial. E agora, se você for lá, você já acha civil, processual civil, e acha um excelente curso de português com memorização, que faz o maior sucesso entre os nossos alunos de curso presencial. Centenas de alunos aprovados em muitos concursos, graças a essa metodologia inovadora, com memorizações do curso de português, tá bom? Tem curso também lá de português, matemática, raciocínio lógico para esse concurso de oficial de justiça, um único bloco aí, tá bom? É isso, eu fico por aqui. Não se inscreveu no canal do YouTube ainda? Se inscreva, deixe seu like, se eu gostei, deixe seu comentário, ative o sininho das notificações, isso ajuda o nosso canal e a gente continua aqui gravando para vocês. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.